Boa tarde, tudo bem com você? Eu creio que sim. Sabe por que eu creio? Porque eu creio num Deus que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. E esse Deus, ele nos alimenta, ele nos dá a proteção, ele nos ajuda. Esse Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés, de Josué, de Caleb, né? É o Deus de Eliseu, de Elias, é o Deus de Mateus, Marcos, João, é o Deus de Lucas, Atos dos Apóstolos, é o Deus de Pedro, Paulo, é o Deus do Apocalipse. E eu quero entrar diante da presença do meu Deus pedindo sabedoria, meu Deus, inteligência, para mim poder passar uma palavra de esperança, de amor para aqueles que vão ouvir esse vídeo, para aqueles que querem ouvir uma palavra de esperança, que querem ter intimidade contigo, Senhor, porque eu quero ter intimidade com o Senhor no meu lugar secreto, e eu estou no meu lugar secreto, porque a tua graça nos basta. Então, Eliseu, eu amo a leitura de Eliseu, eu gosto muito, a palavra inteira é toda, né, feita para nós, né? É linda, maravilhosa, tem os ensinamentos, tem tudo aquilo que nós precisamos para caminhar dia a dia, para nós seguirmos, tá tudo aqui na Santa Palavra de Deus. Mas tem histórias que eu acho lindo. Quando Eliseu, né, que Elias dá a capa para Eliseu, ele pede a porção dobrada de Elias. Ele não quer a porção de Elias, ele quer mais. Ele quer a porção dobrada de Elias. E Elias joga a capa quando sobe na carruagem, ele joga a capa. E ali Eliseu recebeu a unção dobrada de Elias. Ele fazia mais do que Elias, porque Elias deu o que ele pediu. Ele não largou, não desistiu. Elias tinha que atravessar o mar para poder pegar carruagem. Era um rio ou um mar, né? Para pegar a carruagem, porque ele sabia que ele ia ser resgatado por Deus. Mas Eliseu disse, não, eu vou com o Senhor, eu vou contigo, meu mestre. Eu vou contigo. Ele disse, não, você não pode, não, eu vou contigo, não desiste, eu vou contigo até o fim. E ele não desistiu. Isso nos traz para nós uma lição de vida, que você não pode desistir dos seus sonhos, daquilo que você quer, mas você deve lutar e buscar aquilo que você quer. Lutar com garra, mas não sozinha. Busca aqui, ó. Busca aqui. Porque aqui Deus, ele dá sabedoria para nós. Ele dá aquilo que precisamos aprender como caminhar, como buscar, como fazer, deixar nas mãos de Deus e descansar. Muitas vezes nós achamos assim, ó, damos murros em ponta de faca. Sabe por quê? Porque nós colocamos na mão de Deus e tiramos da mão de Deus.
Você só vai conseguir e entender essa palavra quando você colocar na mão de Deus e deixar. Eliseu, ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele foi com Elias, ele grudou em Elias e ele não largou Elias. Ele caminhou com Elias. Ele disse: não, Senhor, eu vou contigo. Mestre, eu vou contigo. Porque eu quero a porção que tu tens e eu quero a porção dobrada. E Elias, como era chamado antes, era o seu moço. Seu moço era os ajudantes, aqueles que faziam, né, ajudavam eles na, tipo, como é que eu vou dizer assim? Era um que fazia, uma pessoa que caminhava, que fazia obra junto com eles. Né? Como a gente faz hoje, a obra de Deus, passa a palavra, eles também faziam. Eles não paravam, eles caminhavam em todos os lugares. Então, ele dizia para o seu moço: fica aí. Ele disse: não, eu não vou ficar. Eu vou contigo até o fim. É lindo isso, não é? E você não pode desistir. Você tem que insistir. Você tem que continuar. Eliseu, ele usou de ousadia e pediu a unção de Elias e pediu a unção dobrada. Nós não sabemos, muitas vezes, pedir, porque Deus diz na palavra dele, não é minha palavra não, é de Deus. Muitas vezes nós não recebemos por não saber pedir. Nós muitas vezes pedimos pequeno. Nós não imaginamos o pensamento de Deus e o que Deus tem para nós é muito mais além. Ele tem muito mais para dar. Mas a nossa meta aqui nessa terra é caminhar em direção à salvação. Porque tudo isso aqui vai ficar. O orgulho, tudo vai ficar. Então nós se preocupamos muitas vezes com a nossa beleza, né? O nosso rosto. Ah, mas o meu rosto está enrugado. Eu vou ter que fazer algo para tirar porque eu não quero ter rugas. Eu estava ouvindo uma história ontem, que eu gosto muito de ouvir a história do pastor. Até esqueci o nome dele agora, no momento, meu Deus. Então ele estava dizendo, contando uma história, que Deus estava a mulher doente, né? E muito doente, então ela começou a pedir a Deus. E Deus disse que ia dar mais 30 e poucos anos para ela viver. Mas ela, como ela melhorou e tinha esses 30 e poucos anos para viver, ela ficou decaída, né? Porque ela estava enferma, com a enfermidade, talvez até grave, mas ela orou e Deus respondeu a oração dela. Só que, porém, ela, como tinha 30 e poucos anos, ela fez plástica, ela fez lip, ela fez no corpo, ela fez no rosto. E quando ela terminou, ela foi atropelada por um carro. E ela morreu. Ela disse: mas Deus, tu disseste que eu tinha 30 e poucos anos? Aí Deus disse para ela: mas eu não te conheci. Tu tá diferente. Não era mais tu. É uma história que tem muito a ver com a gente, né? Não tá na Bíblia isso, tá? É uma história que ele estava contando, eu até achei impressionante. Eu digo, quantas vezes a gente deixa o orgulho tomar conta de nós? Quantas vezes nós somos com muitas vaidades, somos vaidosa porque vimos uma ruguinha no nosso rosto ou coisas parecidas? Que Deus deixou tudo pela natureza, podemos fazer em casa, tratar a nossa pele em casa e viver tranquilamente. E não pensar, porque eu não quero ser velha, eu não quero ser... Nós vamos envelhecer.
Graças a Deus, nós envelhecer com saúde. Eu faço receitas caseiras para usar na pele, como é que eu vou dizer assim? Evitar um pouco, retardar um pouco o envelhecimento precoce, né? A genética acontece por quê? Porque deixamos, né? Nós não podemos herdar a genética se nós não quisermos. Então eu faço cremes caseiros, faço máscara caseira, né? Cremes a gente usa para quê? Para evitar, né, um envelhecimento precoce. Mas tem gente que muda o seu aspecto, muda o seu rosto. Tem gente que fica diferente, gente. Não, nada contra, tá? Porque até eu já fiz alguns procedimentos desses, tá? Não resolveu nada, só gastou o meu dinheiro. Ainda bem que não mudou o meu aspecto, a minha maneira de ser, tá? Então, mas a gente tem que ser humilde. Aceitar que envelhecer faz parte da vida. Se nós não envelhecer, nós morremos nova. Eu não quero morrer nova, eu quero envelhecer. Assim como Deus quer, cuidando, claro, da pele, cuidando do corpo, caminhando, né, como trabalhando, caminhando, tendo exercício, buscando a Deus, porque a maior riqueza que nós temos é buscar a Deus. Esse sim, porque aqui tudo vai ficar. Essa carne, esse corpo, essas rugas aqui, a terra vai comer. Mas é o que está aqui dentro do nosso coração vai levar nós para a glória. Então nós temos que entender que nada é por fora, mas sim que vem de dentro para fora. Cuidado quando você fala algo que não podia falar, não, tá? Então Eliseu, ele tinha essa audácia, né? Ele queria mais e ele conseguiu. Então, a primeira lição que ele nos dá é quando ele encontra uma viúva, né? Ele encontra uma viúva e ele pede, né, algo para ela e ela perdeu o seu esposo. Então ele diz, o que você precisa? Ela disse, eu não tenho nada, só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Então ele manda fazer para ela e ele manda, traz vasilha, que não vai faltar azeite e não vai faltar farinha. Porque só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E ela fez para Eliseu. E Eliseu multiplicou, que ela pagou as dívidas, ela prosperou. E lá ela prosperou. Como também mais na frente ele caminhava, ele sempre saía e ia para uma cidade, até eu não me lembro o nome da cidade, e tinha um casal, uma mulher, ela via ele passar e ela dizia, esse é um homem de Deus. Nós vamos hospedar ele, nós vamos fazer um quarto para ele, porque ele é um homem de Deus. E essa mulher, ela não podia ter filhos mais. Então, Eliseu, ela fez tudo para Eliseu. Eliseu sempre que passava lá, passava na casa dela, se hospedava na casa dela, e ela fez um quarto, botou cama, botou mesa, dava comida para Eliseu. E Eliseu um dia disse para ela, ele perguntou para o seu moço, porque sempre eles perguntavam, então, né, como vizinho, perguntar para vizinho, às vezes tem vizinho, né, que sabe da vida do outro, conhece, porque a gente, às vezes, comunica com alguém, né? Então, ele perguntou, o que essa mulher precisa? Aí, o seu moço disse para ele, ela não tem filhos. Aí, ele disse para ela, dentro de 1 ano, você terá um filho. Ai, Senhor, que isso? Não me dá essa esperança mais. Meu marido já é velho. Não podemos mais ter filho.
Ele disse, daqui 1 ano você terá um filho. E ela teve esse filho. Ela teve esse filho. Mas veio esse filho, infelizmente veio a falecer. Ele saiu com o pai, deu uma dor de cabeça, uma forte dor de cabeça, diz assim a palavra de Deus. E ele veio a morrer. E essa mulher guerreira, valente, mulher que não perdia a fé, ela foi atrás de Eliseu. E Eliseu não estava mais. Eliseu já tinha partido. Aí Eliseu mandou o seu moço dele. Não conseguiu curar. Ela disse, poxa, me desse um filho, me desse esperança, agora o meu filho morre. Aí Eliseu foi, porque o seu moço não deu conta. O Eliseu foi, deitou em cima dessa criança, fez de tudo, a criança não voltou, ele deitou em cima da criança. E ali, provavelmente, ele orava a Deus, né? E ele tinha certeza que Deus ia usar ele para curar aquela criança. E aquela criança voltou à vida. Tudo que se planta, se colhe. Eliseu, ele viu a necessidade daquela mulher, que era um filho. Viu que ela sempre sonhou, ela já tinha perdido a esperança, ela não tinha mais aquele sonho. Mas ele reviveu aquele sonho na vida dela. E deu aquele filho. E Deus testa a nossa fé. Até onde nós podemos chegar. Ah, mas desespero nós, né? Desespero daquela mãe, esperou tanto, já não tinha mais esperança. Ele trouxe esperança, ela teve o filho. O filho veio a morrer. Só que ela não perdeu a fé. Ela foi atrás do Eliseu, porque ele plantou essa esperança no coração dela. E Eliseu veio e, em nome do Senhor dos Exércitos, ele curou aquela criança. E aquela mulher ficou feliz da vida. Então é assim que nós somos, gente. Nós temos que acreditar no nosso Deus. O nosso Deus, ele vive. Ele não está morto, ele vive. Jesus, ele morreu naquela cruz para pagar os nossos pecados. Ele pagou um preço alto por cada um de nós. Muitas vezes nós colocamos deuses no lugar do nosso Deus. E não há Deus. Não há outro Deus além do nosso Deus. E Jesus foi tão maravilhoso que ele subiu ao céu e ele deixou o Santo Espírito Santo para nos conduzir, nos convencer do pecado e para que ele nos convença quando estamos pecando. Ah, muita gente diz, mas é besteira, esses crentes são cheios de besteira, Gente, é só você pegar a sua Bíblia. Não tem Bíblia diferente, porque ai daquele que tira um tio da palavra de Deus. Não pode. A Bíblia está toda escrita. Tem livros a mais em alguma Bíblia. Livros feitos pelas mãos dos homens. Tem alguma Bíblia que tem. A minha é a Bíblia do Senhor Jesus, escrita pelo Senhor Jesus. Algumas têm um modo diferente de... Alguma palavra muda, né? Outra linguagem diferente, mas é a mesma coisa, tá bom? Então aqui, é igual aqui, ó. O Naamã. Naamã. Essa palavra aqui é muito importante. Naamã, chefe do exército, era um homem importante. Do rei da Síria, ele era chefe. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos
sírios. E era este varão homem, valoroso, porém leproso. Ele tinha uma enfermidade, que era a lepra. Eu amo essa leitura, eu amo a música, né? O louvor. É como Naamã curado, eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. É linda essa música do Naamã. Então, ele tinha enfermidade, ele era leproso. Saíram tropas das Sírias e da terra de Israel, levaram presa uma menina. Olha como Deus trabalha, olha o agir de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós passa despercebida o agir de Deus. A gente às vezes reclama, diz, mas por que Deus não fez isso para mim? Por que tirou da minha mão lá na frente? Lá na frente você vai olhar para trás, graças a Deus que Deus tirou isso da minha mão. Deus tirou de mim isso porque ia acontecer. Ele deu o livramento. Então, na Síria foi presa uma menina, tá? Foi presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele é o profeta que está em Samaria, ele o respeitatória. Isso aqui eu não entendi essa palavra, não. Restauraria. Tá, agora entendi. É que tá meia sombra, não dá bem de restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Eles falaram para ele, né? Ele enviou uma carta ao rei de Israel. Foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Elevou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Saberá que existe profetas. Gente, muitas vezes a gente não respeita um pastor. Muitas vezes a gente não ouve a palavra de um missionário, de um pastor. Porque a palavra vem de Deus.
O Espírito Santo, ele traz, ele distribui na boca daquele pastor, daquele presbítero, para falar. Ele usou um burro para falar com o homem. Aqui, Eliseu dá um chamado ao rei. Deixa que ele venha a mim e saberá que há profeta em Israel. O rei, ele ficou irado. Ele disse, acha eu que sou Deus para que eu possa curar a lepra dele? E Eliseu ouviu. Por que rasgasse as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Que coisa linda, não é, gente? Meus irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus, ele não desampara um só filho dele. Ele desampara aquele que não crê. Aquele que bota na mão dele e tira. Ele não acontece milagre. Tem que haver milagre. O milagre, Jesus ainda faz milagre e fará. Mesmo o milagre que ele fazia antes, ele faz agora. E há pouco milagres. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, e dava-te 7 vezes no Jordão. É que a minha Bíblia está arriscada aqui, não dá de ver, tá? Dava-te 7 vezes no Jordão. Andava 7 vezes no Jordão. E a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou. Aí é a falta de fé, né? Certamente ele sairá por si em pó e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não. São, porventuras, Abana e Parpas, rios de Damasco, melhores do que todas as águas do Israel? Não me pediria eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se eles e os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor. E o homem de Deus e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Ele acreditou, não no Eliseu, depois ele acreditou porque o filho repreendeu. O homem de Deus falou que mergulhasse 7 vezes, que 7 vezes você ia ser curado. E ele foi curado, restaurado, que a carne dele tornou-se uma carne de um menino. Gente, nós temos que acreditar em Deus. Não deixa que os teus sonhos sejam frustrados. Não deixa, tem matador de sonhos. Aquele que diz para ti, não cai nessa. São palavras fingidas, são palavras que vêm para ti, para se engrandecer, para dizer que eles podem, não. O homem de Deus, ele pode. Porque isso Jesus deu autoridade ao homem para pisar serpente, escorpião, e nada lhe fará mal. Ele deu ordem para expulsar demônio, para expulsar enfermidade, para ser curado, para ser restaurado. Ele deu. Jesus disse, tu farás o que eu fiz e muito mais. Por que vamos duvidar? Se é a palavra de Deus
que diz: se foi Jesus que falou. Foi Jesus que falou. Vocês farão o que eu fiz e muito mais. E nós vamos duvidar? Aquela mulher com fluxo de sangue, é lindo também essa leitura. A mulher corcunda, que ela andava só encurvada, porque ela tinha um caroço nas costas. Ela veio envergada, ela andava só envergada olhando para o chão. Muitas vezes nós, com vergonha, nós vivemos olhando para o chão, porque não conseguimos olhar para o alto. O alto está o nosso Deus. E ela veio e o Senhor curou. O Senhor, a tua fé te curou. Teus pecados são perdoados. Gente, nós temos que analisar, ler a palavra de Deus e botar em prática. Analisar, refletir o que Deus quer dizer. Nosso Deus é tremendo. Amém? Que Deus abençoe. Senhor meu Deus, eu peço neste momento, Senhor, visita este lar, Senhor. Senhor, visita a necessidade dos teus filhos, dos teus servos, das tuas criaturas. Eu peço neste momento, Senhor, aquele que está desempregado, meu Pai. O Diógenes, meu Deus, que está desempregado, que o Senhor abra uma porta aonde não há porta, porque isso é o Senhor que faz, meu Pai. Abra uma porta de emprego para ele, meu Deus. Senhor, abra uma porta aonde ele possa ter um emprego. Não só ele, mas muitos que estão desempregados. Pai de família, Senhor, precisando sustentar. Que o Senhor visite, Pai, a necessidade dessas famílias. Muitos são desemprego, muitos são enfermidade, muitos são na área financeira, dívidas. Que o Senhor visita na sua necessidade, meu Pai. Na necessidade de cada um, Senhor. Na necessidade, aonde está, Pai, a tristeza, a enfermidade, aonde está, meu Deus, a murmuração. Meu Pai, quebra esse jugo, meu Deus. Derruba por terra, Pai. Desamarra todo laço, todo nó, todo laço do passarinheiro. Liberta, meu Deus, essa vida que quer ser liberta. Liberta, Pai, esse filho que está nas drogas. Liberta, meu Deus, essa mãe dessa depressão, dessa opressão, meu Deus, desse desespero que ela vive porque quer uma resposta para o filho. Meu Deus e meu Pai, abençoa cada vida, cada coração, cada mente, Pai. Que nessa mente, Pai, saia o desejo de tirar sua própria vida, mas que entra o desejo de viver,